E Pedro Guedes, falar um pouquinho de Brasil, né? E o nosso Brasil. Tão desprotegido, Eu tão ia até comprador de perguntar armamento, ao tão Mohamed, eu ia pouco. perguntar, né? Vamos fazer uma parte final aqui de Brasil, né? Eu ia Uhum. perguntar para o Pedro como é que ele está enxergando essas notícias. Eu, pelo menos, vi hoje no ICL, o pessoal comentando, né, que como é que é lá o ministro da Defesa agora? Múcio. O Múcio está querendo dobrar o orçamento da defesa no Brasil, né? Inclusive está querendo constitucionalizar o que eu já vou adiantar, eu acho um absurdo constitucionalizar percentual de investimento na defesa, botar na Constituição do Brasil, né? Hoje é 1%, parece, do PIB, ele quer botar 2%, um aumento gradual, né? Essa é a notícia que a gente tem aí. Quero saber como é que o Pedro está enxergando isso aí. Tá. O que acontece, tá? É que para analisar as Forças Armadas brasileiras tem que entender dois pontos, tá? Historicamente, aumentos no orçamento de defesa sempre foram feitos para tentar apaziguar os militares. Lógico que a conjuntura internacional hoje caminha que uma potência média como o Brasil tenha que pensar no tema. O problema é que no caso brasileiro também, os militares têm um histórico de baionetas para dentro. Ou seja, eu corro o risco de aumentar o orçamento deles e eles não vão utilizar para apontar as baionetas para fora, mas sim, na primeira oportunidade, tomar alguma medida política interna. Até porque tem um ponto muito importante. A caserna não está pacificada. Eles não digeriram a última eleição. O Múcio, ele está onde está hoje porque ele funciona como o fiador da relação entre o governo e os militares. Ele não é um especialista em defesa, ele não é um ex-militar que foi para a área civil, por exemplo, ele não é um Nelson Jobim, ele não é um Celso Amorim, ele não é nem o Raul Jugman, que faleceu essa semana. Essa que é a verdade. É o Jugman, né, que faleceu. Sabe? Então, é aquela coisa. O Múcio, ele tá lá justamente... E essa semana, né, o Pedro, desculpa te interromper, mas acho que foi ontem ou antes de ontem. Ontem que ele... Não, teve um general brasileiro que falou lá nos Estados Unidos, né, que as Forças Armadas do Brasil, meio que um discurso golpista, né, um general brasileiro que estava, não sei o que está fazendo lá nos Estados Unidos. Sim, o que acontece, tá? É que tem esses cursos de intercâmbio entre oficiais de alto nível em vários países, tá? E um professor meu da graduação de Relações Internacionais, que é um tenente-coronel aposentado, ele dizia que esse tipo de curso ele é feito para tu condicionar essa pessoa que está vindo te visitar a ser uma pessoa que leva teu posicionamento, suas ideias, seus valores para quando ela volta para o país dela. E esse é um meio efetivo de conquistar corações e mentes do alto oficialato. Tá? Todos os países é o soft power aplicado dentro das relações militares. Então, esse aumento, do ponto de vista estratégico, como uma potência média num sistema internacional cada vez mais violento, faz sentido? Faz. O problema é que Brasil é Brasil e tem seu histórico. Então isso torna o jogo mais complexo. E tem o fato que o Brasil tem um outro problema ainda. A maior parte do orçamento de defesa vai para pagamento de folha de pagamento de familiares de militares. O Brasil hoje já está dentro do top 20 de orçamentos militares do mundo em poder de paridade com o dólar. Só que 80%, até mais que isso, vai para fazer o quê? Pagamento de pensão. Então, se for dobrar o orçamento hoje, a tendência é que a boa parte desse aumento não vá repercutir em equipamento militar desenvolvido ou equipamento militar estrangeiro comprado para transferência de tecnologia. Ou a gente vai comprar sucata americana de segunda mão, coisa que a gente fazia nos anos 90, ou vai em salário de anexos de militares, de não militares. Ou Viagra e próteses, né? Que eles queriam fazer. Esse é um episódio que traz mais um constrangimento e desgaste interno para as Forças Armadas. Acaba sendo mais uma justificativa para votar não. Por mais que eu entenda que é necessário prestar atenção na conjuntura de segurança, eu tenho que reconhecer que a história brasileira é um incentivo a não se investir em defesa no Brasil. A gente tinha um programa espacial que foi abandonado, infelizmente, era bom. Né? Sim. A gente tinha a China, a Índia, o Irã botando satélite, a gente tem que
levar para um lugar para mandar o satélite é ridículo. Né? Sim, O Estado não tem uma estatal de armamento, de defesa. A iniciativa privada ela é rentista. O que custa o Estado investir na engenharia sabe, para desenvolver? Isso cria emprego, isso dá renda, isso, né? Eu não entendo até agora porque não temos estatais para isso, para que a gente possa ter alguma coisa melhor. Sim, o que acontece, tá? É que essas medidas, elas são uma decisão política que acaba dependendo de um consenso da elite local ou de um plano ousado de uma liderança que tenha respaldo político. E hoje a gente tem um problema gigante com o primeiro vetor dessa equação e uma ausência de um segundo vetor. Porque assim, por mais que se tenha vários elogios e críticas ao governo Lula, aos 3 governos Lula, uma coisa que não dá para dizer, que seria forçação de barra, é dizer que em algum momento ele teve a convergência dos setores relevantes da elite brasileira. Principalmente quando o assunto era defesa. Nos anos de 2010, enquanto o governo brasileiro negociava o programa nuclear iraniano, sofria fogo amigo da própria base do governo, apanhava da mídia, e a população começava a construir a ideia que a gente apoiava terrorista na época. Por mais que o tema seja extremamente complexo, chegou até o Brasil de uma forma muito simplória. Então, qualquer medida que a gente vá tomar, seja de projeção internacional, reforço securitário, a população brasileira, e a população brasileira eu trago desde a elite dela até a classe média, principalmente aquela que não é instruída eu digo, que não tem conhecimento técnico na área, ela vai achar que é perda de tempo ou vai dar alguma justificativa bizarra que a gente está fazendo colúnio com algum tipo de nação criminosa. Então, enquanto a gente não superar esse problema, vai ser muito difícil fazer qualquer projeção e reforço na área de defesa. Sem contar os problemas com as Forças Armadas brasileiras. Porque eu me impressiono com essa história da bomba nuclear. Estou falando, bomba nuclear, mas a gente não tem um míssil para levar essa bomba nuclear a alguma distância. Né? Não tem uma defesa de costa, não tem monitoramento autônomo. A gente está com a Starlink. Para nossa defesa, é Starlink, gente. É Starlink. Sim, então, e quem defende a questão da bomba nuclear ou reduz todas essas complexidades num único totem, que pode ocorrer, mas na grande maioria das vezes a pessoa não entende, não conhece o mínimo. Um programa nuclear, ele requer... Eu tenho em paralelo um programa de mísseis, eu tenho que ter em paralelo coesão nacional. Sem coesão nacional, sério, um país dividido, fazer um programa nuclear é ter uma vulnerabilidade gigante. E outra, eu tenho que ter uma indústria de defesa que eu consiga fazer pelo menos todo o ciclo dentro do país. Se eu precisar importar qualquer coisa além de urânio, porque, por exemplo, o programa nuclear de vários países da OTAN importa urânio da Rússia. Tanto que uma das poucas empresas russas que não é sancionada é a empresa russa que extrai e refina urânio. Então, se eu precisar importar qualquer coisa que não seja urânio, não inicia um programa nuclear. Não inicia porque tu vai abrir uma brecha para espionagem, para sabotagem, para vazamento. Tu quer arrebentar o teu programa nuclear, deixa ficar com a pecha que qualquer terrorista consegue adquirir teu urânio enriquecido. Tu não vai ter legitimidade nenhuma. E ainda vai ficar vulnerável a sofrer uma intervenção estrangeira, com uma justificativa de que o teu programa nuclear é um risco para a segurança global, o que também não deixa de ser. Ou seja, é melhor não fazer. É melhor não fazer aquela coisa. Quer brincar de arma nuclear? Procura um joguinho onde teu país possa construir uma arma nuclear. Talvez isso consiga quietar o ego de alguém. Porque se realmente for para realmente ter um programa nuclear com fins bélicos, é necessário fazer um dever de casa muito profundo e que leva muito tempo. E também requer muito dinheiro. E a nossa doutrina militar não está preparada para isso. Não está preparada. Tecnicamente, o Brasil pode construir? Pode, domina o ciclo. Mas falta tantas outras coisas que, sério, ou tu vai ser ufanista de vir com um projeto desses, e aí quer surfar na hype, ou tu é irresponsável. Perfeito. Outra questão importante, né, dentro disso também que a gente tá, que tu falaste aí, né, dessas colocações,
Vamos dobrar o orçamento militar, né? Sendo que hoje, me diz se eu estou errado, Pedro, se o Brasil sofresse aí, se o Trump realmente quiser nos colocar numa mira, ele não precisa, acho que, nem fazer o que ele fez ali na Venezuela de como é que se diz, de guerra tecnológica. Ele só desliga os equipamentos, porque os nossos equipamentos de defesa são todos de base estadunidense, né? Então, os Estados Unidos, eles têm o controle sobre a tecnologia armamentista nossa, né? E aí nós vamos dobrar o orçamento militar para ficar com a mesma vulnerabilidade, teoricamente, né? Porque o nosso inimigo, vamos falar a verdade, né? O nosso inimigo são os Estados Unidos, né? A China, a Rússia não vão vir aqui nos bombardear, né? Então, se a gente fosse se armar, né, Lobão, só para concluir, se a gente fosse se armar com essa dobra de orçamento, é para se proteger dos Estados Unidos, vamos ser claros, né? Mas aí nós vamos comprar armamento da OTAN, né? Não faz sentido nenhum, né? Tem um caso emblemático que mostra exatamente esse problema, tá? Na Guerra das Malvinas, os argentinos usavam o míssil Exocet francês, de fabricação francesa, que a Marinha Brasileira usou muito tempo. Por causa das obrigações da OTAN, os franceses passaram os códigos-fontes dos mísseis para os ingleses, que começaram a calibrar as contramedidas eletrônicas contra esses mísseis. O que os argentinos fizeram para debelar esse problema? Arrancaram os radares das ogivas, penduraram um fio de arame atrás e começaram a disparar como se fosse um míssil guiado por fio. Resultado, conseguiram afundar e danificar seriamente navios britânicos. Mas foi um conflito limitado onde eles tiveram uma janela de tempo para pensar numa solução. Os conflitos hoje, eles são muito rápidos e muito brutais. Principalmente quando envolve uma superpotência. Para virar algo como a Ucrânia, só se tiver falha doutrinária gigante, falha de execução gigante, e não se pode contar com isso. Tem que se partir do cenário que o adversário vai ser perfeito. Se ele não for, tudo que ele não for é ótimo. Mas eu tenho que partir do pressuposto que o cara vai pousar no momento certo, vai disparar um míssil no momento certo, e eu vou ter que me virar com essa janela de tempo curta. Então, não dá para ter essa vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, cai-se no problema. Vou comprar de quem? Chineses e russos vai levar no mínimo de 40 a 80 dias para chegar, sem contar o tempo de construção. O pós-venda, eu tenho que trazer na frente toda uma estrutura industrial para estar preparada para isso. Qual é o caminho com o melhor custo-benefício? Produção interna. Só que para ter produção interna, eu tenho que ou o governo bancar perante a sociedade que aquele gasto é importante, isso tem um custo político que ninguém quer ter, ou eu tenho que ter um orçamento que comporte isso, mas tudo que ele já tem. O orçamento brasileiro não comporta emenda PIX e desenvolvimento em defesa. Não comporta. Depois vão chorar dizendo que o gasto público está muito alto. Então, o ambiente é restritivo para isso. E realmente, para algumas coisas, a compra dos Estados Unidos é o menos pior dos cenários, no curto prazo, mas aí também requer inteligência estratégica. Ok, eu não consigo fugir de compra dos americanos. Em cima disso, o que eu consigo fazer? O que eu consigo reverter de tecnologia para cá? E reverter tecnologia não é copiar e quebrar patente de produto militar. Eu entender, para eu fazer o cano desse tanque, eu tenho que moldar o metal numa temperatura tal. Beleza, o que eu tenho que fazer para melhorar minha siderurgia, para eu ser capaz de fazer um cano de tanque daquele jeito? E assim eu ir construindo em paralelo. Mas, novamente, requer tempo, dinheiro, capital político e esforço. E, principalmente, coesão da sociedade. Senão, vai ser que nem a Venezuela. Vai chegar na hora da verdade, alguma coisa vai falhar. E essa coisa que vai falhar é o que vai botar tudo a perder. Perfeito. Acho que encerramos, né, camarada? 11 da noite, já passamos aqui o tempo combinado até. Estava muito boa a live, gostei muito de conhecer o Pedro, de conversar com o Pedro, e aprender muito aqui, né? Lobão, Mohamed, algo a acrescentar aí? Não, até o corte que eu acabei fazendo na sua fala, cabe lembrar o seguinte: o Brasil não desenvolveu um sistema de internet porque teve quebrada nos anos 80 a sua lei de reserva de informática. O Brasil ele tinha um projeto de construção de sua
arma de dissuasão, arma nuclear, que foi lá a Serra do Cachimbo, acabaram com a Serra do Cachimbo. O Brasil tinha em desenvolvimento sua indústria aeroespacial, detonaram lá a base de Alcântara, já foi até vendida para os Estados Unidos ou doada, não sei. Utilizamos Starlink no Exército Brasileiro, em várias áreas da administração pública. Utilizamos GPS. Então, meu amigo, não há como desenvolver uma defesa contra o imperialismo. É muito difícil, é muito complicado. Isso aí vai ter que passar, a gente citou aqui, generais participando de convênios nos Estados Unidos. Pô, você está fazendo um curso de formação, cara. Então é preciso repensar toda a estrutura armada, todo o currículo das Forças Armadas. E tem uma coisa que eu percebo também. Há uma doutrina, qual é a doutrina do Itamaraty? O Pedro sabe muito bem disso. Tem um pensamento, tem uma linha, tem um projeto para o país. Já as Forças Armadas têm outro projeto político para o país. E, além disso, você tem nossos governantes, partidos políticos. Enfim, a gente tem uma confusão de ideias. E isso dá no quê? Falta de projeto estratégico no Brasil, falta de planejamento. Nós temos aqui as maiores reservas de petróleo do país, em alto mar, a 200 milhas. Produzimos 3 milhões de barris de petróleo por dia. Temos reservas hidrominerais, temos água, minérios raros, tudo que se possa ter. E a gente não pensa, não desenvolve uma política de planejamento, de defesa, de soberania. E ficamos à mercê de uma ameaça. Ficamos apavorados com o que aconteceu na Venezuela, o sequestro de um presidente. Então está na hora do Brasil repensar a elite brasileira, o que seja. A hora de pensar no país do futuro. O Brasil é o país do futuro e precisa pensar no futuro, porque senão ficaremos à mercê e seremos eternamente uma colônia do imperialismo. É isso aí. Perfeito, Lobão. Mohamed? Depois disso, não tem nada que falar, não. Eu tô nada a acrescentar. Bom, assino embaixo. Eu só acrescento uma coisa antes de passar para o Pedro, que é assim, os nossos camaradas da esquerda brasileira, ao invés de ficarem metendo pau no Irã, ficarem metendo pau na Venezuela, vamos entender que esses modelos do Irã, da Venezuela, são baseados extremamente na soberania, né? E são, assim, não vou dizer que a gente tem que copiá-los, mas a gente tem que entender que eles são referências para nós, né? Não ficar metendo pau nos outros países aí anti-imperialistas, né? Pedro tem um Guedes, personagem da atualidade, Portinho, que a gente esqueceu de mencionar. Os Hutis, extremamente dedicados, extremamente esforçados, extremamente corajosos, extremamente nacionalistas, pessoas com honra, que defendem, que se veem em causas, não em pragmatismos. Esses são os Hutis, mais Hutis pelo mundo. A gente poderia se espelhar pelos Hutis, a coragem de criar, né, a coragem de enfrentar e botar a correr porta-aviões. Porque se tivesse alguns Hutis na costa da Venezuela, esse porta-aviões não estaria estacionado lá. Né? Hutis e cubanos, hein, Mohamed? Que combinação boa, hein? De falta de recursos e bravura, né? Nossa. Pedro Guedes, obrigado pela presença aí. Obrigado, Pedro Guedes. Uma aula grátis para a gente. Né? Espero conversar de novo contigo e aprender muito, né? Muito perfeito. Bom. Eu agradeço ao convite do Bruno, a acolhida de vocês, a atenção do público e realmente, né, do ponto de vista do Brasil, por estar ao mesmo tempo tão perto e tão longe dessas situações que vêm mudando o sistema internacional nos últimos anos, cabe a gente visualizar o que pode ser aprendido. Porque aquela coisa, o que a gente puder aprender sem ter que sofrer na própria carne como sociedade, como país, é um aprendizado válido. E qualquer direção que a gente vá tomar, é necessário primeiro ter algum tipo de consenso. Sem consenso, a gente vai ficar como o André bem mesmo trouxe. O Itamaraty correndo numa direção,
o exército correndo noutra, o governo de ocasião indo, em alguns casos, até numa terceira direção completamente diferente. E isso nos faz a gente perder tempo, perder recurso e perder principalmente tração no desenvolvimento. E nos deixa vulnerável a qualquer medida, seja das mais sutis até as mais brutais de neutralização do país como uma potência relevante no futuro. Perfeito, maravilha. Agradecer aqui, pedir desculpa para o pessoal do chat, que hoje a interação não foi muito grande, mas quando tem convidados, tantos convidados aqui na live, fica mais difícil a interação, né? Mas agradeço aqui o Jadailton, Encarnação, a Janete, o Maninho. O Maninho está aqui criticando, dando uma cutucada, dizendo que o Lobão expulsou as crianças do quarto para fazer a live, ó. Não é fácil a tarefa, ô Maninho. O Maurício Rorato está conosco aqui também, a Ana Blue, obrigado pela presença. Todos e todas aí que estavam no chat, André Xavier, muita gente legal aqui conosco, Valmir André da Silva, botou vários comentários legais aqui. Agradecer muito todo mundo aí e convidá-los para amanhã, às 9 da manhã, estarem aqui com o Bruno Lima Rocha no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. É isso, camaradas, obrigado, foi mais uma grande live, até a próxima, valeu! Até mais.